Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista. Estamos de volta agora em 2016, nosso primeiro programa. É uma satisfação muito grande estar voltando ao ar. Nós tivemos aí uns dias de descanso, parado aí com as nossas gravações, com as nossas entrevistas no mês de janeiro, até para descansar você também, do nosso programa, para que você pudesse ficar também à vontade. Mas nós sabemos que tem muita gente que até sentiu falta, ficou ligando, perguntando por que o programa não estava no ar. A gente fica muito grato, muito satisfeito pelo carinho e pela audiência de todos. E estamos iniciando aqui já com o primeiro programa. Serão vários programas, um ano muito especial, um ano com disputa política, um ano com o Brasil tentando sair da crise, um ano onde que Sete Lagoas está um pouco assustada já logo no início, com principalmente a questão da violência, e um ano onde que a gente vai se preocupar com muitas coisas. Por isso, eu acredito que serão vários temas que a gente vai abordar aqui durante esse ano. E para começar, vamos falar sobre segurança, vamos falar sobre trânsito. Está aqui mais uma vez nosso grande amigo, secretário Silvio, ele que tem conduzido de uma forma muito positiva a sua secretaria e tem dado resultados muito bacanas, muito positivos para todos aqueles aqui que residem em Sete Lagoas, principalmente na questão do trânsito. É um prazer estar recebendo você, Silvio, começando aí mais um ano aqui na TV Sete Lagoas. Você é o primeirão, está abrindo a fila aí de vários que virão, e espero que já venha aí com boas novas, boas notícias. Cumprimentamos aí aos telespectadores aí do Santiago Entrevista e agradecemos, como você falou, o primeiro do ano, agradecemos a oportunidade. É sempre bom a gente ter esse espaço para falar, que a gente fala, que eu falo que temos 3 assuntos que são muito polêmicos, que é a segurança, o trânsito e o transporte. Isso. E realmente esse ano Sete Lagoas aí já não iniciou, com números satisfatórios. Então assuntos que devem ser comunicados, devem ser discutidos aí por toda a sociedade. Inclusive já tivemos reuniões já esse ano aí da sociedade, do poder político, legislativo, executivo, a participação da polícia e da comunidade. Então realmente agradecer a oportunidade e estamos aí, dentro da medida do possível, prestando os esclarecimentos aí necessários. Ô Silvio, vamos já falar desse assunto de cara, porque a cidade está meio alarmada. Esse tal do WhatsApp, ele é muito bom, Excelente o WhatsApp. Eu adoro o WhatsApp, porque eu converso com gente que está aqui em Sete Lagoas, Belo Horizonte, na minha cidade natal, converso com gente que está no Rio, São Paulo, Estados Unidos, Europa. O tempo inteiro estou conversando com gente pelo WhatsApp e realmente foi uma ferramenta sensacional que eles criaram. Mas ele também tem horas, que ele é usado de forma negativa, como aconteceu esses dias de pessoas aí que estavam gravando mensagens, com possível toque de recolher na nossa cidade, e parece que alarmou um pouco as pessoas, e principalmente com o poder do WhatsApp, esse negócio espalhou muito rápido, Agora já até a própria polícia usando o WhatsApp para tentar tranquilizar as pessoas. Como é que você viu esse momento, E essa questão também desses indivíduos que usaram isso de forma negativa? Eu vejo da seguinte forma: a ferramenta é excelente. O que a gente tem que ver é a utilização dela. Quem hoje está utilizando o WhatsApp aí, vê a quantidade de informações que chega durante o dia. E nem sempre, as informações que chegam são verídicas. A gente tem hoje informações em tempo real verdadeiras, mas também a ferramenta sendo utilizada de forma indevida. Eu acho que a gente precisa da conscientização da população. A gente tem o nosso Brasil, infelizmente, ele é muito, as leis, elas têm que serem restritivas para que a população entenda. Por exemplo, eu cito um exemplo claro, a questão do desarmamento. Se proibiu a utilização do armamento, ao invés de que o cidadão que utiliza, que não sabe utilizar, que ele tenha o braço forte do Estado, alcançando. A gente vê, infelizmente, as pessoas deturpando a utilização da ferramenta e causando intranquilidade. O que a gente tem que avaliar também, eu acho que a população tem que avaliar bem, é ter o senso crítico de saber analisar as informações que chegam. Hoje a gente
nesse mundo, né, tecnológico, as informações elas chegam praticamente em tempo real. E diversas partes do mundo, locais, cidades. Então, a gente tem que saber avaliar, entendeu? Eu acho que o Brasil já passou desse momento, a nossa população já passou, não é tudo que se chega, que se entende como verdade. A pessoa ela já tem que ter uma cultura, uma educação suficiente. Eu acho que nós brasileiros já temos isso, uma cultura, uma educação suficiente para sabermos filtrar isso. Infelizmente, as coisas negativas, elas tomam proporções muito grandes. As proporções delas se alastram numa velocidade maior, que a gente vê até na utilização da ferramenta, que existem coisas maravilhosas, mas que não tem a mesma divulgação pelas coisas ruins. O que eu acho que é preciso de uma conscientização. Hoje, eu acho que também até o respeito à pessoa, a individualidade, as pessoas expondo, entendeu? Eu acho que isso aí é um processo, ainda está no processo de amadurecimento, e a gente vai ter que ter uma regulamentação para isso. Que se o cidadão não entender, entendeu? O braço forte do Estado vai ter que alcançá-lo. Agora, a gente tem que ter a consciência de saber utilizar. É uma ferramenta muito boa, precisa, como você consegue comunicar em qualquer lugar do mundo, mas, infelizmente, essas deturpações aí na sua utilização que causam intranquilidade. Infelizmente, essa sensação de insegurança, ela prolifera muito rápido e é difícil de sair. Entendeu? Ela permanece, né, aquela insegurança, até a pessoa adquirir, é igual a perda da confiança, né, adquirir confiança novamente, é realmente complicado. A gente não temos hoje uma situação muito favorável na questão da segurança, mas também não tão alarmante, né? Nós estamos aí imaginando a nível de alguns locais onde se tem toque de recolher. E graças a Deus ainda não chegamos a isso, nesse ponto na nossa cidade, nem pretendemos. A gente viu a sociedade, o poder público, executivo, legislativo, reunindo, entendeu? Junto com toda a sociedade organizada, as forças policiais. Eu acho que a questão da segurança hoje é o principal problema hoje da sociedade. Hoje, perguntar ao cidadão qual o maior problema que ele tem. Sei que a gente tem problema de saúde, tem problema de educação, mas a segurança, numa opinião pessoal, ela lidera. Então, a gente precisa unir forças para que isso, para que a gente consiga melhorar essa segurança. Sete Lagoas, eu já tive oportunidade aí, ou então, quando integrante, né, comandante aqui do batalhão, integrante da Polícia Militar e comandante do batalhão, a gente viu que Sete Lagoas é uma cidade de porte médio, próxima à região metropolitana, que precisa de uma atenção especial. Porque a gente sofre uma influência direta, entendeu? Da capital e região metropolitana, e não temos os recursos necessários como se tem naquela região. Então, eu acho que é isso que a sociedade tem que unir, que os poderes têm que se unirem, para que cheguem, entendeu? Pressionem, entendeu? Para que a gente consiga ter esse tratamento, entendeu? Ao nível que a cidade merece. Você acredita que grande parte desses crimes que estão acontecendo em Sete Lagoas pode estar sendo uma invasão, no caso, né, de criminosos que vêm da capital para cá? Eu vejo que a gente tem hoje os crimes de maior porte, né, os crimes de maior violência, a gente vê muitos deles acontecer, principalmente o roubo, esses roubos de maior monta, eles são, entendeu, influenciados diretamente pela região metropolitana. Nós temos hoje aqui um problema grave, que não é um privilégio de Sete Lagoas, que é a questão do tráfico de drogas. É um problema que o Brasil enfrenta, entendeu? Um problema que ele cresceu aí nas nossas ruas, não teve durante muitos anos o tratamento devido. Hoje a gente já vê o governo federal lançando o programa Crack é Possível Vencer, mas ainda eu vejo com medidas ainda muito tímidas para a proporção que é o problema. Então a gente precisa ser tratado, entendeu, como cidade de porte médio. Sete Lagoas hoje é praticamente uma região metropolitana. A gente sabe hoje que a violência, ela chegou também ao interior. Infelizmente o crack chegou também nas cidades pequenas, mas ainda não tem o volume que se tem nessas regiões maiores. Não se tem. Hoje a gente já tem locais onde ficam, como diz, nas capitais, as cracolândias. Isso vai surgindo à medida que o volume vai aumentando. Então eu acho que Sete Lagoas precisa ser tratada como uma cidade de porte médio, precisa a nossa segurança em termos de
Brasil, ela precisa ser repensada. Se a gente for analisar, olha bem, se você vê a Polícia Militar, ela está sobrecarregada, demorando no atendimento do 190, quantidade muito grande de chamadas, grande quantidade de prisões. Você vê uma Polícia Civil sobrecarregada, muitos inquéritos, TCOs, investigações para se fazer. Você vai para o Ministério Público também, quantidade de processos para denunciar. Você chega ao Poder Judiciário, as nossas varas criminais aí, nossas varas aí da Justiça, abarrotadas de processo. Você o sistema penitenciário também superlotado. Então eu acho que o sistema de segurança, de defesa social no nosso país, ele tem que ser repensado. Porque todos os órgãos envolvidos estão sobrecarregados e o sistema não está tendo uma solução. A gente vê, infelizmente, números negativos atrás de números negativos. Quer dizer, São Paulo, né, anunciou recente uma redução na taxa de homicídios. Rio de Janeiro também. Mas em Minas Gerais, infelizmente, e na nossa cidade, esses números estão crescendo. Numa opinião pessoal, eu vejo que a segurança ela tem que ser repensada. O sistema que está funcionando hoje não está sendo capaz de dar uma resposta satisfatória. Eu queria que você fizesse uma reflexão comigo da seguinte situação. Eu acho que existe um fator muito importante em qualquer país que possa ser aplicado isso, porque vai de encontro à educação, né? A cultura também. Nós temos um problema grave no Brasil de violência, principalmente vindo do tráfico, né? Eu acompanhei algumas mortes que aconteceram em Sete Lagoas nos últimos dias, é guerra do tráfico, né? Você concorda? Né? Então, assim, eu vou falar isso para você que está em casa. Você que tem alguém na sua família que você sabe que usa droga, ou você que na sua família talvez não saiba, ou talvez ninguém use droga, conhece alguém que usa droga. Esta pessoa é a principal contribuinte com tudo que está acontecendo. É o usuário da droga. Esse usuário da droga, ele é que está plantando essa sementinha do tráfico todo dia. Você concorda comigo? O tráfico, ele hoje é um dos grandes problemas que precisa ser enfrentado. Porque se não tivesse o usuário, o que ia acontecer? O usuário é o alimentador. Ele é o alimentador, é ele que alimenta. Mas eu acho que... Então a minha reflexão que eu faço é o seguinte. Eu não vejo nenhuma campanha no país, em cidades, ou a nível nacional, com apelo, né, com instrução para o cidadão principalmente de bem, né, para que ele tome cuidado sobre isso, sobre a sua saúde e saia desse crime, saia dessa, né, dessa confusão que ele está fazendo de usar droga. Às vezes o cara sai para a balada e usa droga, acha que está tudo certo, tá tudo bacana, mas esse cara que está fazendo isso, ele é um grande contribuinte para as mortes que estão acontecendo. Mas nós não temos campanha de conscientização, nós estamos deixando a sociedade toda tomar suas decisões e cada um fazer o que quiser. Quer dizer, nós não estamos criando uma cultura positiva contra o cidadão comum usar droga. Quer dizer, a pessoa sai para a balada e usa droga aí. Daí? Descriminalizado, né? Se ele não usasse droga, não tinha o cara para vender a droga. O que a gente vê, isso aqui é o seguinte, quando se iniciou essa questão do problema do enfrentamento das drogas, ele começou na área de segurança com a polícia, já permeou pela área da saúde, na área da assistência social, na área da educação, como se diz. E a gente vê que isso é um problema que envolve diversas áreas. Para se combater tudo isso, é o que hoje já se começa a enxergar, entendeu? É associação, é um comitê gestor envolvendo vários segmentos. Que não é você precisa investir em educação, você precisa investir em saúde, você precisa investir em assistência social, você precisa melhorar a segurança, você precisa, como se diz, diminuir a diferença social, melhorar o nível econômico.
Então, esse foi um problema que ele nasceu, cresceu, o crack mesmo, que é hoje o grande vilão. O crack, ele nasceu, surgiu, todo mundo se falava que a pessoa morria rápido, entendeu? Não, ele é compulsivo, que o óbito era rápido. Hoje você vê que as pessoas se transformaram, me desculpa a palavra, em zumbis. Então aí há 10, 15 anos utilizando. Às vezes os óbitos que acontecem, há uma debilitação do organismo proveniente de uma outra, adquirir alguma doença. Mas você vê que tem pessoas, eu já tive a oportunidade, trabalhei a grande parte da minha carreira, entendeu, na Polícia Militar nas ruas, a gente viu isso surgir, crescer, entendeu? E era visto naquela época como um problema de segurança. Só que é muito mais do que isso, é um problema social, é um problema, como diz, é um problema de educação, é um problema de saúde, de assistência social, como eu falei. Então isso, e cresceu. E como não foi dado o tratamento devido, entendeu, no seu surgimento, é aquilo que eu falo, que se gasta anos para deteriorar, mas se resolve em um segundo. Vai se gastar anos para se melhorar. A gente viu algo que deu resultado e que talvez agora a questão do cigarro. Foi. Nos anos 80 a gente tinha o cigarro, não é comparando as coisas não, o cigarro ele tinha propagandas, ele era as melhores propagandas, um marketing muito grande. Como diz, vamos dizer assim, era bonito fumar, depois foram proibidas as propagandas, entendeu? Pode saber que houve uma redução no número de fumantes. Então, eu vejo que o que você coloca tem muito sentido quando a gente precisa investir mais em campanhas. Como eu falei, o governo federal, ele lançou o programa Crack é Possível Vencer. Mas é muito pouco, entendeu? O problema que temos, ele é muito grande. Eu acho que nós precisamos de repensar na questão da educação, até na própria escola, e já criar algo de mais positivo, né, mais forte na educação das crianças, desde o do início ali, para que ele já crie uma mente, para que ele saia disso. O único programa que eu conheço preventivo é o PROERD da Polícia Militar. A gente vê em algumas escolas. O programa preventivo que tem é o PROERD. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser investido, tem que avaliar resultados, implementar medidas. Agora, porque o problema é muito grave, porque a grande parte, apesar muitos especialistas, mas a grande parte dos homicídios está ligada ao tráfico de drogas. Justamente. Apesar de que hoje, infelizmente, também associada a isso, a gente tem uma banalização da vida, uma vida sem valor. Se mata, entendeu, vamos dizer, por mixaria, por pequenas quantias ou por nada, simplesmente por matar. Mas o grande vilão hoje que temos que combater é o tráfico de drogas. Agora, uma pessoa até me disse ontem essa frase. Eu não concordo, mas eu vou perguntar a sua opinião. Legalizar as drogas seria uma solução? Isso aí são correntes muito, como diz, há muita divergência nisso. Eu particularmente, como diz, você tem uma formação, 30 anos de polícia, entendeu? Você pensa com a formação que você tem. É igual mesmo o educador. Ele sempre tem que acreditar, senão não faz sentido ele trabalhar. Entendeu? Com a formação que tenho, eu sou contra a legalização. O nosso país, ele é muito aberto. As pessoas, o brasileiro ainda, eu acho que ele tem um conhecimento muito grande, mas que ele não utiliza. A legalização das drogas, eu não vejo como uma solução pela cultura reinante, pela forma como o nosso país está indo. A gente vê as coisas acontecendo. Eu acho que a gente tem que reprimir. Sou a favor, eu acho que o Brasil é um país de dimensões continentais, com uma fronteira muito aberta. Exemplo disso é o Estatuto de Desarmamento. Desarmou a população de bem.
consulta aí a Polícia Militar, recordes de apreensões de armas. Todos os marginais estão armados. Quer dizer, os que estão errados estão armados. Os que estão desarmados. Então isso aí é algo que tem que ser repensado. O cidadão se sente impotente hoje, né? Não, hoje o cidadão ele chega numa residência, ele tem praticamente a certeza que o cidadão não tem nada, entendeu? Não tem uma arma. Não estão aqui falando favorável à liberação. Eu acho que é algo que tem que ser muito bem estudado, muito bem discutido. Temos o problema dos Estados Unidos agora, que está tentando limitar. Mas lá o cidadão ele compra um fuzil. Ele chega e compra um fuzil. Ele se arma demais, né? Ele se arma demais. Ele chega lá e tem uma liberdade muito grande. Eu acho que a gente tem que ter um certo controle, mas também não essa restrição. Agora, se o cidadão ele fez algo errado, que o braço forte do Estado alcance e ele pague pelo seu erro. Com certeza. Entendeu? Como eu falo, a gente tem, todos nós, né, como falou, a gente tem que acreditar na ressocialização, na educação, mas penalidade que você paga, você está pagando uma pena pelo seu erro. É claro que aquilo ali também tem que ter uma parte de ressocialização para você não cometer novamente. Mas aquilo ali é uma punição pelo seu erro. Agora, Silvio, você deve ter participado de reuniões, encontros durante a semana, né, que passou, né, sobre esse alarme que aconteceu na cidade. Dá para tranquilizar a população? Medidas boas serão tomadas? O que você pode falar sobre isso? Já se teve até uma reunião na Secretaria de Defesa Social, se tem promessas, entendeu? A gente, de melhorias, de questão de efetivo, viaturas, entendeu? Tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem outros gargalos muito grandes do sistema, que é a questão da questão do judiciário, que também está sobrecarregado. Precisamos de mais varas criminais, presídios. É punindo que se resolve? No momento, sim. É claro que a gente tem que trabalhar, a gente vê, eu vejo, comparando com o trânsito, quando você começa a educar as crianças, você vai ter motoristas futuramente, entendeu? Que vão cumprir a legislação de trânsito. Agora, uma geração que não teve nenhuma educação para o trânsito, vive uma vida num corre-corre, ela tem aquilo ali como um dos grandes problemas também do seu dia a dia. Ela acaba se extravasando e se excedendo. Mas se ela tem uma educação para aquilo, ela vai enfrentar esse problema com muito mais facilidade. Então hoje, nós temos que, como eu falo, repensar o sistema de defesa social a nível de Brasil. Temos que olhar essa questão toda, o que está acontecendo, que os nossos são recordes negativos em cima de recordes negativos, aonde que estamos errando, e aplicar a mão firme do Estado naqueles que estão excedendo aí hoje. E onde Sete Lagoas está errando? Eu vejo que Sete Lagoas, o contexto de Sete Lagoas é um contexto de uma cidade de porte médio. A questão do aumento populacional, certo? A diminuição dos recursos humanos e materiais das forças policiais. Eu falo uma coisa por experiência própria. A polícia, entendeu? As polícias, elas não vão resolver o problema de segurança. Mas elas desestruturadas vão agravar demais esse problema. Então, é típico, característico também do momento que temos. O Brasil, ele veio aí com crescimento, entramos em um momento econômico ruim. Temos aí o desemprego. Infelizmente, problemas de saúde, educação, desemprego, tudo isso bate na porta da segurança. A segurança acaba, é a calha disso tudo. Qual que é a sua dica para o nosso telespectador para que ele viva tranquilo em Sete Lagoas? O que ele tem que fazer? Eu acho que a segurança, a gente preocupa muito com a questão dos órgãos públicos. Eu acho que o cidadão também tem que começar a preocupar com a sua segurança. Eu, por exemplo, passo ali muito na perimetral, ali próximo à serra, meu caminho. E até hoje, você passa lá à noite, tem carros estacionados, casais namorando, entendeu?
Eu acho que a pessoa ela tem que procurar, entendeu? Locais adequados. A pessoa tem que, só citando isso como exemplo, a pessoa procurar, entendeu? Preocupar com sua segurança, observar, entendeu? Ao entrar, ao sair de casa, entendeu? Onde ir, por onde passar, colocar dispositivos, equipamentos de segurança. Hoje nós temos aí vários equipamentos, câmaras, cerca elétrica, concertinas, entendeu? Eu acho que o cidadão também tem que preocupar. Não é prender, o que muito se fala, não é prender o cidadão de bem, mas ele tem que preocupar com sua segurança. Porque o que está acontecendo é isso, o cidadão de bem ele está ficando preso, ele está se sentindo inseguro. Às vezes você fala assim, hoje você fala assim, vou sentar ali no restaurante, tomar uma cerveja, daqui a pouco acontece um crime, uma bala perdida, você está errado no lugar errado, infelizmente. Então eu acho que o cidadão ele tem que também preocupar com sua segurança. Eu acho que as nossas autoridades já estão sensibilizadas com isso. Esse problema de segurança não é característico de Sete Lagoas. Esse é um problema brasileiro, é algo que precisa ser resolvido a nível de Brasil. Então é algo que precisa do enfrentamento. Não pense também que vamos fazer de Sete Lagoas uma ilha de um paraíso, entendeu? No meio, entendeu? De um deserto. Não. Esse problema de segurança ele precisa ser resolvido a nível de Brasil. Infelizmente, as cidades de portes maiores, elas sofrem mais, entendeu? Porque pela maior quantidade de pessoas, entendeu? Aí automaticamente a maior quantidade de crimes. A gente vê hoje o que tem? A gente tem muito roubo, que é característico de cidades maiores, que hoje nas cidades menores acontece, mas numa proporção, num número muito pequeno. Ainda tem locais ainda tranquilos. Passou reportagens recentes aí, tem cidades em Minas Gerais, tem 5 anos que não acontece um homicídio. Como é tranquilo, como deve ser tranquilo, né? Viver num lugar desse. Antigamente o cidadão chegava no final da tarde, ele ia para a porta da sua casa, sentava, ficava ali, um bom bate-papo. Hoje não, hoje ele entra, tranca tudo, liga alarme. Então a gente tem que melhorar. Aonde que se está errando? Não pensa que é com segurança que vai resolver isso, não. Esse problema de segurança ele é muito mais complexo do que isso. Então precisa ser resolvido no seu nascedouro. Polícia, entendeu? Forças de segurança trabalham consequências, elas não combatem causas. E eu acho que a segurança no Brasil, ela precisa ser combatida, entendeu? No seu nascedouro. Então a gente precisa melhorar, a gente tem uma cultura brasileira muito permissiva. O brasileiro, ele acha que ele pode tudo. A lei serve para você, não serve para mim. Para você, tudo bem. Quando é para mim, eu reclamo. A gente precisa conscientizar disso. Você até falava no WhatsApp, né? Eu até aproveitar aqui, recebi uma semana de um cidadão de um país aí da Europa, né? Chega lá, tem as catracas para passar. Entendeu? Passar as catracas, passar, o cidadão paga a passagem e uma catraca que é livre. Entendeu? Porque se o cidadão tiver sem dinheiro, tiver com algum problema, ele utiliza aquilo ali. E ele ficou intrigado com aquilo. E observou que toda a população passava e pagava. Imagina essa catraca livre aqui no nosso país. Nossa Senhora. Todo mundo quer passar, né? Entendeu? Então é isso que a gente precisa. A gente tem que olhar. Nós brasileiros temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. Para construir um país melhor, nós temos que pensar. Eu vejo que nós temos que sair do pensamento individual e pensar no coletivo, no social. O pensamento muito individual é que está causando tudo isso. O ser humano como uma ilha. Ele esquece que ele vive dentro de uma sociedade e convive com diversas e N pessoas. Então a gente tem tudo isso. Então a gente precisa realmente, entendeu? Nos prepararmos, entendeu? Para o desenvolvimento. Eu vejo também que a informação hoje ela chega muito rápido e muito fácil. Temos que saber trabalhar isso. Saber filtrar essa informação também, né? Nós estamos conversando com o secretário Silvio. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso programa Santiago Entrevista.